Olá, boa tarde, queridas irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja abundante na vida de todas vocês. Muito obrigado por esse convite de vir desfrutar dessa tarde com as queridas irmãs. Na nossa reflexão de hoje, vamos tratar do assunto muito conhecido, que é o que nos mantém, o que nos move, que é a fé. A fé que nós vamos falar, ela vem de muito tempo. E quando recebi esse convite, eu logo pensei nessa história, a história da mulher sunamita. É uma passagem muito conhecida, as irmãs certamente já devem ter ouvido algumas vezes durante as suas reuniões, mas nesse momento em que estamos vivendo, a fé é algo que nos move e que nós precisamos renovar a cada dia. A história da mulher sunamita está no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu peço que, a partir do verso 8, eu peço que as irmãs mantenham a sua Bíblia aberta e que acompanhem a sua versão bíblica. O texto áureo está no verso 26, que diz assim: Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com o seu filho? Ela responde a Geazim: está tudo bem. Esta é a frase de efeito que marca a história dessa mulher. Para nosso entendimento, né, essa mulher sunamita, ela não é o nome dela, sunamita. Sunamita é o local, é por conta do local onde ela vive, onde ela nasceu, que é lá em Sunem. E assim como nós somos soteropolitanos, porque moramos na cidade de Salvador, ela é sunamita, um local próximo ao Vale de Jeziel, e fica no meio do caminho onde Eliseu sempre fazia a sua peregrinação. Eliseu é o sucessor de Elias, um homem usado por Deus para abençoar esta mulher de fé. Ela lutou pelo seu sonho, não deixou morrer a esperança, passou momentos difíceis, mas ela confiou em Deus. E Deus não a decepcionou. E é isso que nós vamos ver. O ministério de Eliseu, ele tem início logo após o ministério de Elias. Eliseu foi um discípulo de Elias. Quando Elias saiu daquela caverna, quando ele estava fugindo de Jezabel, e ele sai daquela caverna onde passou o vento forte, passou fogo, terremoto, e ele percebeu que Deus não estava em nenhum desses eventos, e depois viu uma brisa suave, ele percebe, Deus chama ele para lá de fora, e ele aí retoma o seu ministério. Quando ele sai dali, ele coloca a sua capa sobre Eliseu. É uma das ações de Elias. E faz de Eliseu o seu discípulo, né? Então, o profeta Eliseu foi esse discípulo de Elias. Eliseu saía frequentemente, ele morava em Samaria. Ele saía frequentemente de Samaria e ele tinha uma preferência de fazer o seu retiro espiritual lá no Monte Carmelo. Monte Carmelo, local onde Elias derrotou os profetas de Baal. E ele gostava de ficar naquele lugar, de orar a Deus naquele ambiente. Então ele sempre fazia essa peregrinação.
com o Geazim, que era o seu discípulo, seu moço, como diz no livro. Era uma viagem longa, minhas irmãs, uma viagem cansativa, consumia muito as suas energias. Esse pedaço aí de Samaria até Monte Carmelo dá mais de 50 quilômetros. Sunem ficava no meio do caminho. A sunamita, ela via que o profeta e o seu discípulo faziam essa peregrinação passando por ali. E ela resolve então ajudar, resolve convidá-los à sua casa. No verso 8, ela diz assim: um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica, vamos ver, ó, mulher rica. Ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Verso 9, ela disse ao seu marido: tenho certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um homem santo de Deus. Olha a percepção dessa mulher. Ela desperta, o seu coração é despertado pelo Espírito Santo, que ela consegue enxergar que aquele homem é um homem santo de Deus, é um homem separado para adorar a Deus, para fazer as obras de Deus. E ela demonstra, então, dá uma demonstração de generosidade. Ela convida, chama o seu marido para preparar um ambiente para quando ele passar por ali, ele poder ter um lugar para descansar. Então, isso demonstra que ela é uma mulher bondosa, hospitaleira e tem uma atitude de ajudar Eliseu. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos a nós mesmos, né? Lucas 6,31. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Palavra edificante, meu irmão, porque essa mulher, ela certamente sentiu como é que seria o caso dela estar naquele caminho. Ela gostaria de ter um lugar para repousar. Então ela faz. A sunamita, tem uma atitude de amor para com Deus e o seu profeta, pede ao seu marido que construa um quarto na parte superior da casa para que pudessem descansar um pouco. Está no verso 10. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Atitude de generosidade. Poderia ser o marido que tomasse essa iniciativa, mas ela teve essa iniciativa porque foi ela que teve a visão de que aquele homem precisava, que era um homem de Deus e que precisava daquela ajuda. E nós vimos ali, né, que é uma mulher rica, embora sendo rica, era uma mulher simples, e a simplicidade dela é demonstrada também. Eliseu, vendo a sua dedicação, ele faz uma prova. Ele vê uma prova de fé daquela mulher. Ele oferece recompensas materiais e honras para ela. Lá no verso 13, que diz assim: Eliseu disse a Geazim: pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Imagine, Eliseu pensou, essa mulher está fazendo tudo isso por nós, assim, de graça. Nós costumamos pensar isso, né? Ela está querendo alguma coisa. E se oferece para poder interceder por ela com o rei.
Ele pensou, talvez ela quisesse frequentar a corte, ir para o palácio, se interagir com as pessoas da alta sociedade, mas não era o caso dessa mulher. Ela era uma mulher simples. Eliseu ouve então o conselho, ela diz que não quer. Ela diz que não quer, que ela está bem no meio do povo dela. Mas Geazim percebe algo, no verso 16, Geazim percebe algo que faz com que o profeta tenha uma outra atitude com aquela mulher. E Eliseu então ouve Geazim, que ele informou que ela tinha um sonho de ter filhos, e ele nunca tinha tido. E então Eliseu promete àquela mulher que dentro de um ano daquela data ela estaria com o filho no colo. Deus contempla a sua generosidade, a sua hospitalidade e dedicação ao servir ao Senhor através da ajuda oferecida ao seu servo, Eliseu. E essa atitude de amor com que o homem de Deus gerou uma promessa que ela mal podia acreditar. A mulher nunca esperou uma bênção tão grande. Em Reis, em 2 Reis 4:17, diz assim: mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Que alegria, né? Dentro de um ano, a promessa se cumpriu, porque o amor, queridas, gera vida, gera paz, o amor gera alegria, e aquela mulher precisava ter aquela alegria dentro da sua casa. Ela concebeu, deu à luz a um lindo e abençoado menino, filho então da promessa que Eliseu disse a ela que ela teria. E é um filho da promessa tal qual foi para Abraão e Sara, Isaac. Foi um filho da promessa, filho prometido. Mas algo acontece com esse menino e que mostra a fé dessa mulher, o que nos dá a certeza de que era uma mulher de muita fé. Em Israel, um filho era considerado a maior bênção que uma mulher poderia dar ao seu marido e à família, para dar continuidade ao nome da família. A mulher não tinha filho, ficava profundamente envergonhada na sociedade, porque ela não tinha filho. A lei judaica até permitia que o marido se divorciasse da mulher para poder ter uma outra mulher que desse continuidade ao nome dele, ao nome da família dele. Mas tudo isso agora estava superado, pois Deus havia lhe dado um presente perfeito, um presente que ela realmente precisava. O seu filho era uma bênção. Ele foi ensinado na lei do Senhor, era obediente, ajudava ao seu pai no trabalho. Vamos no verso 18 e 19, que diz assim: alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para sua mãe. Muitos estudiosos acredita e diz que o menino possa ter tido uma insolação. Ele pegou uma insolação muito grave e veio a falecer. No sol escaldante, muito forte, pois isso acontece com pessoas de idade e com adolescentes. E pode ter sido o que aconteceu com aquele menino. Momentos terríveis se passou para aquela mulher. Era o vale da sombra da morte. É por onde ela estava passando naquele momento.
Ela teve momentos de alegria, porque teve o filho que ela tanto desejava, e agora o menino estava no seu colo, morrendo aos poucos. E ela não poderia fazer nada. Ele estava ali nos seus joelhos. Ela podia sentir a sua vida pouco a pouco se esvaindo, porém não podia fazer nada. E a sunamita olha para o seu filho. O seu sonho de ter uma família agora está morto ali junto a ela. E aqui começa a história da fé, a demonstração. Não começa a história começou lá mais no verso 8, né? Aqui começa a demonstração de fé. Essa mulher demonstrou zelo, demonstrou bondade, demonstrou generosidade, e agora ela vai fazer a sua demonstração de fé no Senhor. Mas se estava passando pelo vale da sombra da morte, ela não temeu mal algum. Lá como está no Salmo, né? Não, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E essa mulher demonstra que está firme na fé no Senhor. Ela não aceitou a morte do seu sonho. Tomou em seus braços o menino, colocou o menino lá no quarto. Aquele quarto que ela pediu ao marido para preparar para o profeta, ela foi lá então, colocou o menino na cama do profeta e pediu que preparasse uma jumenta. E ela foi ao encontro de Eliseu. É uma jornada, ali era metade do caminho, uma jornada de mais de 20 quilômetros, seguramente. E ela partiu para o Monte Carmelo para recuperar a vida do seu filho, fruto da promessa de Deus. Ao longe, ela responde ao profeta com palavras de demonstração da sua certeza, a fé de que a vida do seu filho seria restaurada. Com essa frase que nós lemos lá no início, está tudo bem. Essa frase, está tudo bem, me lembra também a resposta de Abraão a Isaque, quando Deus pediu Isaque como prova de fé a Abraão, pediu Isaque em sacrifício, e ele caminhando com o menino, ele levava a lenha, levava a adaga, né, a faca, levava o óleo e o carneiro. E o menino perguntava pelo carneirinho. Em Gênesis 22, 8, Abraão responde: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar o carneirinho para o sacrifício, meu filho. E eles continuaram andando, caminhando juntos. Essa mulher, ela vai no caminho e pensando somente na resposta positiva, que o seu filho ressuscitará. E ela diz: vai tudo bem. Ao chegar diante de Eliseu, ela se prostra com o coração quebrantado. E ele também nos deixa uma lição de humildade. Ao invés de ficar tentando adivinhar o que é que está acontecendo, ele mandou perguntar. Lá no início nós vimos, né? Vai lá, pergunte como é que ela vai, se o marido dela, como é que vai o filho. E ela diz que vai tudo bem. Ele não tenta adivinhar o que está acontecendo. Ele espera que ela conte. Ele reconhece que Deus não havia lhe revelado coisa alguma. Está lá no verso 27. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor não me disse nada sobre isso. Então ele reconhece e permite que aquela mulher diga o que é que está se passando. Ele não tenta adivinhar.
Eliseu então manda seu discípulo Geazim pôr o bastão sobre o menino. Mas as coisas, minhas irmãs, que exige a presença do homem de Deus, ela precisa que seja feita pessoalmente e não por recado. A sunamita sabia disso e na sua demonstração de fé, ela luta pelo seu filho, insistindo com o profeta que não o deixaria enquanto ele não fosse com ela. Eliseu, vendo a disposição e a fé daquela mulher, ele levanta-se e acompanha. Quando eles estão indo, já encontra Geazim voltando com uma notícia negativa, dizendo que o bordão não funcionou. Algo parecido também nós encontramos no Novo Testamento, em Marcos, capítulo 5, a história de Jairo. Jairo vai em busca do mestre, porque a sua filha está morrendo. Quando eles estão indo para a casa de Jairo, algum familiar vem ao seu encontro e diz: olhe, deixe o mestre em paz, a sua filha já morreu. E o Senhor Jesus diz a ele: apenas creia, apenas tenha fé. E essa lição que nós vemos também nessa mulher. Queridos, para dar vida é necessário também dar calor humano. Só assim nós podemos ressuscitar vida. O bordão de Eliseu não funcionou porque para a ressuscitação é preciso intercessão, é preciso súplica, é preciso calor humano. Eliseu teve que orar de portas fechadas. Como é que o nosso Senhor Jesus nos ensina a orar? Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E seu Pai, que vê tudo o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Mateus 6,6. Foi o que o profeta fez quando ele chegou lá no seu quarto, naquele quarto que ela pediu para construir para ele sobre a casa, né? Ele entrou, fechou a porta e orou. E depois ele transferiu o calor humano para o menino. E depois ele orou novamente, de portas fechadas. É preciso insistência. Peça e vocês receberão. Procure e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Mateus 7,7. É preciso insistência. Ele orou a primeira vez e não aconteceu nada. Ele orou uma segunda vez e novamente transferiu o calor humano para o menino. Eliseu, após a oração, ele transmite calor ao jovem através do contato direto com o morto. Fazer contato direto com o morto era algo inadmissível, tornava a pessoa impura, assim dizia a lei. Mas ele assim o fez. Tempos mais tarde nós vemos também que o nosso Senhor Jesus sempre fez isso, né? Aquela viúva que saía da cidade para enterrar o seu filho. Jesus toca no esguife, toca no morto e ele ressuscita, transferiu calor, transferiu vida através do contato direto. E nós temos no nosso meio, queridas irmãs, pessoas que estão mortas espiritualmente. Elas também precisam do contato, precisam desse carinho, precisam dessa aproximação para que elas revivam espiritualmente também. A fé da sunamita foi honrada. O sonho de Deus não morre. Temos que ter fé. Ela humildemente agradece e entra para a história de Israel como uma mulher sábia e de muita fé. Ela não desistiu do sonho. Ela não desistiu da promessa que Deus havia feito para ela. Ela havia recebido essa promessa e não queria perdê-la. E ela acreditou. Ela sabia que aquele homem de Deus podia trazer o seu filho de volta. E ela, crendo, ela foi.
e ela conseguiu, ela alcançou. Portanto, minhas irmãs, essa é a nossa lição de que nós devemos orar sempre, devemos crer sempre, confiar, como Jesus falou com Jairo, como essa mulher acreditou quando insistiu com o profeta que fosse até a sua casa para ver o seu filho. Então, ore, confie no Senhor, Ele renovará as suas forças, Ele continuará com a irmã. E nós vemos essa fé da mulher sunamita na vida das irmãs, no olhar das irmãs, na dedicação que as irmãs têm nas campanhas, na dedicação que as irmãs têm com a dedicação à Cristolândia e com tantas outras situações que surgem na nossa igreja. Continue firme, minhas irmãs, nos orientando, nos dando exemplo de fé, de dedicação, de amor a Deus e ao próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nos dê sabedoria para transferir a sua luz, para transmitir a sua luz para aqueles que estão na escuridão. Que Deus nos abençoe. Amém.